Muito bem-vinda a mais essa aula, onde nós vamos falar sobre jejum compensatório, que é uma parte bastante importante do nosso programa de treinamento aqui, BrewFit. E para isso a gente não pode deixar de falar da alimentação. Eu costumo usar o jejum compensatório por conta da nossa rotina de vida, que é a proposta aqui. A gente deve ter uma rotina de vida leve, saudável, mais sustentável, uma rotina que você consiga manter, que não seja difícil, né? Porque a parte do treinamento, se você consegue colocar a rotina no seu dia a dia, coloca lá no seu horário na agenda e mentaliza que você quer, né? Aquilo e vai e faz. Então, assim, essa é a parte mais prática e mais fácil. Agora, a rotina alimentar é também muito emocional. Então, se a gente não consegue fazer uma rotina bonitinha na parte da alimentação, a gente não vai ter resultado no treinamento. Não adianta você treinar e não se alimentar bem. Você não vai ter resultados, entendeu? Então, vamos falar aqui dos tipos de fome, tá? Para isso, eu vou começar falando dos tipos de fome. Nós temos 4 tipos de fome. Eu vou contar aqui para vocês quais são esses 4 tipos de fome. A fome, primeiro eu vou falar da fome emocional, porque é a pior fome que a gente que a gente pode ter. É aquela que tá ligada às nossas emoções. Se a gente tá triste, nervosa, ansiosa, com medo, enfim, todos os sentimentos ruins que a gente pode ter, ou até se a gente tá feliz, né? E aí a gente acaba colocando nosso mais prazer ainda na comida. Então, assim, a fome emocional é para suprir alguma falta, alguma carência na parte afetiva, na parte dos afetos, na nossa parte emocional. E aí é aquele momento que você abre a geladeira e nem tá com fome, mas você tá nervosa, tá chateada, tá brava por causa de alguma coisa, você abre a geladeira e pega alguma coisa para você comer e come de gula só para suprir aquela falta emocional, aquela carência. Então é um afago, é uma alimentação pelo prazer. Esse tipo de prazer alimentar, por causa das emoções, não é legal, tá? Então, vou falar agora da fome social. A fome social é normal, ela é natural, mas ela tem e deve ser controlada. Ela tem que ser controlada. Por quê? Porque é aquele momento que você vai no churrasco, num aniversário, numa festa de família, você vai se sociabilizar e eu, aliás, incentivo que você faça isso. Mas, normalmente, é aquele tipo de fome quando tem alimentação disponível o tempo todo. Então, você vai ficar comendo ali uns pedacinhos de carne, vai ficar comendo pão de alho, aquele queijinho do churrasco, né? E aí a gente começa a comer sem ter fome. E esse tipo de fome também não é a fome que a gente deve se firmar para que a gente tenha resultados, tá? Depois nós temos a fome específica ou a vontade de comer alguma coisa. Esse tipo de fome é um tipo de fome que dá pra gente levar. E é um tipo de fome que é adequado, que é justo. Porque, afinal de contas, a gente pode ter vontade de comer, por exemplo, um brigadeiro, um chocolate, uma lasanha. Hoje eu tô com vontade de comer um yakisoba, né? Então, assim, são fomes, são de alimentos específicos. E esse tipo de fome é legal, porque você não vai ter lombriga, você não vai ter vontade de comer chocolate todos os dias. Se você tá com vontade de comer chocolate todos os dias, alguma coisa tá errada. Você tá viciada no paladar do doce. E aí você avalia se essa fome não é uma fome emocional, né? Então, diferencia a fome emocional da fome específica, tá? Da fome de vontade de comer alguma coisa. Porque se você tá com vontade de comer uma lasanha, e aí você vai lá e come a lasanha, acabou, passou a vontade, já era, foi-se embora. Não precisa mais continuar com essa fome todos os dias e querendo comer esse tipo de alimentação mais pesado, né? Ou que tá fora da rotina todos os dias, certo? E daí tem a fome fisiológica.
que é o quarto tipo de fome, e que é a fome adequada, que é a fome justa, é a fome nutricional. É aquele alimento que você vai comer pela necessidade da comida, pela necessidade dos nutrientes mesmo, como se nós fôssemos um carro e precisássemos nos abastecer, né, com o combustível correto para que nosso motor funcione também corretamente. Então, a fome fisiológica é a fome em que nós vamos precisar nos focar mais aqui na nossa rotina para que nós tenhamos resultados, tá? Então, quando você não come só pela fome fisiológica, se você come pela fome social, pela fome emocional, ou pela fome específica, muito tempo, você acaba ficando inchada. E aí é que onde entra o nosso jejum compensatório. Então, vamos pensar que no final de semana você enfiou o pé na jaca e eu não vou nem dar o exemplo do final de semana total, porque isso vai ser inaceitável. Nós temos um cronograma aqui onde é aceitável algumas fugidinhas da alimentação, para que a gente também não fique tão bitolado, né? Então, você vai ter os seus momentos de se sentir livre para que você possa comer alguma coisa que você tenha vontade, a fome específica, ou para que você tenha a fome social, que é o que você vai sair, vai se sociabilizar. Mas na rotina é a fome fisiológica. A fome emocional é quando nós não podemos de jeito nenhum, assim, ceder a ela. E se ela tá batendo sempre em você, aí você tem que se avaliar e talvez também até ver algum aqui, pedir algum socorro comigo, para que a gente possa entender qual é o motivo emocional que o seu corpo está pedindo tanto o alimento como forma de prazer para você, tá bom? Então, vamos lá, Jacô, e agora? O que eu faço? Bom, comi demais, tava com vontade de comer lasanha, massa, e eu fui num rodízio de pizza. Vamos usar esse exemplo. Fui no rodízio de massas e comi bastante. Nossa, jantei, saí de lá super estufada. E aí no dia seguinte, o que vai acontecer? Você vai amanhecer do mesmo jeito. Você vai amanhecer com aquela sensação de inchar, sua barriga mais inchada. Às vezes você vai, assim, apertar a sua pele, você vai sentir que tá até mais avermelhada, porque é aquela sensação de retenção mesmo no corpo, né? Por causa da alimentação. Isso significa que seu corpo tá pedindo para você dar um tempinho para ele metabolizar todo aquele volume de comida a mais que você comeu, ou aquela comida pesada que você comeu, que não é o habitual, que está fora da sua rotina, considerando que você está seguindo a rotina. E aí, na manhã seguinte, o que você vai fazer? Você vai voltar já às 6 horas, 8 horas da manhã, comer sua alimentação normal? Não. O jejum compensatório é justamente para isso. Nesse dia seguinte, você vai fazer o seguinte: você não vai comer, você vai ficar em jejum. Para quê? Para que você sinta a fome fisiológica, entende? Nesse momento do dia seguinte, é um momento em que o seu corpo ele vai precisar de um espaço de tempo para que ele consiga metabolizar a comida do dia anterior. Então, enquanto você não sentir fome fisiológica, não coma. Enquanto isso, pode ser que você sinta até uma ardência no seu estômago, mas ainda não é a fome, porque você sente que é aquela sensação de estufamento ainda tá aí. Outro detalhe importante é beber muito líquido, bastante água. Nós sabemos que tem os sucos detox, né? Que tem alguns tipos de alimentos que a gente pode usar como estratégia, como por exemplo a couve, o abacaxi, o gengibre, que são frutas mais fibrosas, né? E vegetais mais fibrosos que a gente pode comer. O limão também é muito bom, que a gente possa tomar, né? Fazer um suco detox, um suco verde e se abastecer daquilo para que ajude na digestão. Mas lembrando, é só líquido, é só água. Eu vou fazer uma analogia aqui. Faz de conta que você está com o seu quintal, o seu quintal bastante sujo, com bastante volume de sujeira, de poeira que está incrustado. Se você pegar a vassoura e só der uma varridinha, o que vai acontecer? Ele vai ficar limpo? Vai, mas
né, não vai ficar aquela limpeza bonitinha que a gente gosta de ver, tudo limpinho, né? Vai ficar aquela sujeira incrustada que precisa de água mesmo. Você tem que jogar água, tem que dar uma esfregadinha. Então, a água, o líquido, vai ajudar a tirar essa sujeira do nosso estômago, né? Essa sujeira do nosso estômago, dos nossos intestinos. E as fibras do abacaxi, da couve, por exemplo, vão ajudar a dar aquela esfregadinha no nosso sistema digestivo para que a gente consiga metabolizar mais rápido essa alimentação pesada que ficou do dia anterior, tá? Então, coloca as fibras e a água, muita hidratação. Então, você vai perceber que você também vai no banheiro mais vezes, né? Você vai realmente eliminar, tanto pela urina quanto pelas fezes, esse volume a mais de comida que você colocou no seu corpo. Agora, só pra gente fechar essa parte e entender realmente, né? Imagina assim, ó. Você não deixou sair do seu corpo toda a alimentação que entrou no dia anterior, pelas fezes e pela urina. E aí, nesse dia seguinte de manhã, você já partiu para a alimentação habitual. Ou então você já vai comer outra coisa errada. Por exemplo, se é o final de semana, né? No sábado, vamos pensar no sábado. Você foi no rodízio de pizza, aí no domingo de manhã você foi tomar café num lugar legal, numa padaria, e aí você arrebentou de novo na alimentação, come muito volume de novo. O que vai acontecer? Não vai dar tempo da alimentação do dia anterior ser metabolizada. Então você tem que dar um tempo para o seu corpo, prestar atenção na sua fome fisiológica, tá? Olhar da pele para dentro, perceber o seu corpo. E todas as vezes que você ficar com essa sensação de estufamento, não repete a alimentação. Dá um tempinho para o seu corpo para ele se regenerar, para que ele metabolize a comida ou a alimentação que está aí no seu sistema digestivo, para que você vá ao banheiro e elimine por meio das fezes da urina. E, além disso, também dá um tempinho na alimentação para que a gente consiga esperar nosso corpo pedir a alimentação. A gente tem que ouvir mais o nosso corpo, sabe? Essa coisa mais instintiva, mais selvagem. Imagina os homens das cavernas lá. Eles não tinham alimentação disponível, assim como nós temos hoje. Que bom que nós temos, né? A gente não está aqui numa realidade que nós temos escassez de alimentação, de passar fome e tal. Mas, por outro lado, isso também, se a gente não controla, acaba sendo um problema. Então, é muito importante que a gente reconheça os 4 tipos de fome. Se você pensar nos 4 tipos de fome, você vai se controlar mais na sua alimentação. E se você pensar no jejum compensatório, fica em jejum, toma água, espere no banheiro, espera sentir fome, ok, a gente vai conseguir seguir com os resultados, tá? O que não dá é para ficar jacando todo dia e fazendo jejum compensatório todo dia. Então, tem que usar o bom senso aí para que a gente tenha bons resultados aqui no nosso programa de treino, tá? Lembrando que não adianta fazer o treino, suar, treinar 3 vezes por dia, loucura, treinar todos os dias e não se alimentar bem. A gente não vai ter bons resultados, tá? Então, agora fica aqui para você refletir e olhar para dentro de si e perceber qual tipo de fome que você tá usando mais no seu dia a dia, na sua rotina, tá? E a fome fisiológica é a fome ideal, a fome de vontade ou a fome específica é a fome que a gente vai ter mesmo, que é até saudável, porque daí você vai comer pelo prazer, você vai degustar aquele alimento que você estava com vontade. A fome emocional não é legal, porque você vai ter que passar por um processo de autoconhecimento, entender o porquê que você está nervosa, porquê que você está comendo a mais para sentir o prazer pela comida. E também a fome social, que é quando a gente vai sair, que também é a fome legal, mas que também tem que ter cuidado, tem que ter parcimônia, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou explicar mais detalhes sobre inteligência emocional para que a gente consiga ter uma filosofia de vida adequada, saudável e sustentável. Até o próximo!